Gostaria de estar saudando meus amados com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Também está tributando a Deus a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, né? A Voz Clama no Deserto. Esse canal é nosso, é meu, é seu. E também aqui é o quadro Jovem Sois Forte, onde estaremos aqui conhecendo, né, mais o conteúdo da lição. Já está aqui aberto, né? E são 11 jovens. Sois Forte tem como título Autenticidade diante das riquezas. Não esquecendo, né, que o tema central é a verdadeira religião. Um convite à autenticidade da carta de Tiago. Esse é o conteúdo do primeiro trimestre que nós estamos vendo aqui dentro da classe dos jovens. Para tanto, agora vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, também, Senhor, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar a cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja. Enquanto isso não acontece, Pai, estamos, e por estarmos nessa expectativa, estamos aqui, Pai, diante desse conteúdo da Escola Dominical dos Jovens. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada jovem, que eu venha alcançar aqueles que ainda, Senhor, não são salvos, mostrar, Senhor, teus caminhos, iluminar a cada um deles, para que não só o seu nome esteja escrito no livro da vida, mas passem, Senhor, a ter uma comunhão com o Senhor em verdade e também em espírito. Faz isso, Pai, ser conosco durante todo esse tempo aqui. É que nós oramos e damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Texto principal. Texto. Eu só estou fazendo um teste aqui do áudio. Texto principal. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços. Em tentação e laços. E em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Sabemos, caro e querido jovem, né, que a riqueza não é pecado, muito menos maldição. A riqueza, né, Deus tem, como diz Provérbios, tem criado tanto um como o outro. A questão toda aqui que nós estamos vendo é que qual é ou como somos diante de uma situação como essa. Estamos vivenciando um momento, né, de riqueza, de abastança em todos os sentidos. Então é nesse norte em que essa lição vai estar nos trazendo e requerendo, né, através da proposta de Tiago, do apóstolo Tiago, nós nesse momento também temos crentes autênticos, né? Não esquecemos primeiramente nem de Deus e muito menos daqueles que estão em nossa volta, né? Fazendo até uso como mordomo, não esquecemos que somos mordomo de Deus e fazer o uso adequado quando do momento de sermos mais próspero, né? E até mesmo estarmos dentro desse campo de sermos ricos. Resumo da lição: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muita concupiscência louca e nociva que submerge os homens
na perdição. Eu creio, deixa eu dar uma paradinha aqui. Vou dar uma paradinha aqui e já volto. Bom, eu estava acertando aqui a página. O resumo da lição é: Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens. Vamos ler novamente? Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. Tiago 5, de 1 a 6. Ei, pois, agora vós, ricos, chorai e planteai por vossa miséria, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. Vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram a vossa terra, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vestiste sobre a terra, e vos deleitaste, e cevaste o vosso coração, como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Aqui Tiago está chamando a atenção, né, daqueles que, por conta de ser rico, fizeram justamente ao contrário, né? Usaram do seu poder, porque a riqueza traz, né, poder, traz influência, e muitos se aproveitando dessa questão, acabam fazendo uso indevido, né, da sua condição financeira, né, e passam a cometer injustiça, né? Seja ele dono de um bem, seja ele, né, tendo ele também a condição e ter um empregado, e como também diversas situações em que um rico ele pode, né, demonstrar estar dentro dessa prisão, que é a ganância, que é a avareza, e não se aperceber até mesmo da necessidade daquele que está bem próximo dele, ali ao seu lado. Como vemos ali na parábola do rico e Lázaro, o homem que era rico, vestia de forma, né, esplendorosa, né, e, porém, não percebia a miséria daquele homem que estava à sua porta, que a Bíblia, né, nos revela como Lázaro. Então, tudo isso é um princípio que pode nos colocar sobre o desagrado de Deus. E é interessante que o termo, caro jovem, é que Deus abomina, odeia veementemente, né, a questão da ganância. E aqui é bom também considerarmos que a ganância, vou voltar aqui né? E 2, que a ganância ou o egoísmo não está atrelado somente àqueles que são ricos, mas até mesmo pelo pouco que nós podemos ter, também podemos cair dentro desse campo da avareza. Em que sentido? No sentido de nós, mesmo tendo pouco, mas ainda dentro desse pouco, podemos socorrer alguém. Podemos aliviar a dor de alguém, numa questão de necessidade. E isso porque não queremos fazer isso preso a uma ganância, ou até mesmo um egoísmo. Egoísmo esse que pode se dar até por conta de alguma diferença com aquela pessoa. Você poderia ajudar, isso estamos falando na questão financeira, de dinheiro, né, de posse, e você não ajuda porque quando você precisou, aquela pessoa não te ajudou, e você vai lá e se torna orgulhoso, egoísta, né? Só pensa em si mesmo. Então esse grau, essa situação, ela pode acontecer também, independente de sermos ricos, mas porém, uma força maior e dentro de uma naturalidade maior, é a questão de estarmos nessa condição de ricos.
Foi justamente, não sei se foi aqui num quadro Jovem Sou Forte, que a Bíblia nos mostra, que eu disse que a Bíblia nos mostra, que os momentos em que Israel desviou de Deus e que Deus enviava profetas, justamente na época em que Israel estava vivendo sobre um tempo de prosperidade. Por isso que precisamos entender também que ainda considerando que podemos ser ricos já por nascença, mas podemos ser ricos também por momentos na nossa vida. Então, dentro deste momento, nós precisamos ser autêntico, continuar sendo aquele cristão, aquela pessoa que carrega consigo a empatia, o amor de Deus derramado no seu coração e estar ali sempre disposto a ajudar o seu próximo. Porém, também podemos, desse momento, sair e entrar num momento de pouco ganho ou uma condição inferior. Porém, tomamos a palavra de Paulo, né, quando ele disse: sei ter em abastança e sei também passar necessidade. Aprendi, diz Paulo, a ter abundância e a ter necessidade, a passar necessidade. Então, dentro de um e de outro, Paulo ele permaneceu sendo o mesmo. Então, essa autenticidade é que Tiago ele faz esse convite também nessa área, que é a área financeira. Na introdução, o texto diz: no texto bíblico da lição deste domingo, encontramos uma advertência a respeito dos perigos da ganância e do mau uso dos recursos materiais. Veremos o perigo da avareza, a responsabilidade social do rico e a necessidade de misericórdia e bondade para com os pobres. Primeiro ponto, o perigo da ganância, a advertência aos ricos. No texto bíblico desta lição, vemos que Tiago faz uma exortação aos ricos. Ele exorta a respeito da insignificância da riqueza. Nascemos sem bem algum e vamos deixar esse mundo também sem eles. Por isso não devemos gastar toda a nossa energia e tempo somente acumulando tesouros nessa terra e não investindo no reino de Deus. O dinheiro e a riqueza são bênção de Deus, bem como testifica Salomão. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. O problema é o amor ao dinheiro e quando ele toma o lugar de Deus em nossos corações. Aí sim surgem os problemas como, por exemplo, a injustiça social, a opressão, o suborno e o abuso de poder. O amor de Deus e ao próximo jamais pode ser substituído pelo amor ao dinheiro. Quando isso ocorre, o homem passa a adorar e servir aos seus bens materiais e não a Deus. Segundo subponto, corrosão dos bens. O versículo 2 e 3 do capítulo que estamos estudando revela um sentimento dos ricos nos quais Tiago estava exortando. Ele afirma: as vossas riquezas estão apodrecidas. Elas estavam dessa maneira porque foram acumuladas sem um propósito benevolente e ocupavam o primeiro lugar no coração daquelas pessoas. E essa área, caro jovem, Deus ele conhece. Por isso que ele nos deixou essa palavra de advertência através de Tiago. Porque a palavra do Senhor mostra a questão da vida daquele jovem que era rico e que era príncipe, né? Tinha uma boa posição diante ali do seu tempo, da sociedade, como também possuía muitas propriedades. Só que o coração dele estava na sua riqueza. Ele estava preso à sua riqueza. E o Senhor Jesus, ele tinha dito, e nos deixou escrito, que conhecereis a verdade vos libertará. E aquele jovem, ao ser ministrado pelo Senhor Jesus, ainda que foi ele que se recorreu ao Senhor Jesus, a própria ganância daquele jovem, ou a própria riqueza dele, fez com que ele tivesse um sentimento errôneo com respeito às coisas espirituais e à vida eterna, achando que a condição dele daria a condição dele comprar a vida eterna. Essa foi a pergunta dele para o Senhor Jesus. O que farei, pois, para herdar a vida eterna? Porém, ele foi surpreendido por um tratamento prescritivo
do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, né, viu dentro do seu coração a sua necessidade e aquele mal estava, né, praticamente cauterizado no coração daquele jovem. Fato este que quando Jesus falou para ele que deveria vender tudo e dar ao pobre e depois seguir a Jesus, ele, diz a Bíblia, que ele se entristeceu e virou as costas para o Senhor Jesus. É assim que nós agimos. Quando o nosso afã está na questão material, está no salário em que nós ganhamos e buscamos aumentar, ganhar mais. Então tudo isso, quando nosso coração está preso a isso, a exemplo daquele jovem, nós viramos o rosto. Quando precisávamos, por certo, fazer o bom uso, né, como mordomo que somos de Deus, daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Porque ali a riqueza maior e a riqueza que traria sentido à vida daquele jovem era o Senhor Jesus, porque ele disse: vem e serve. É em Senhor Jesus que está o nosso sumo bem, caro jovem, a nossa suma riqueza, o nosso galardão, né, por excelência, é o Senhor Jesus Cristo em nós. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Elas estavam dessa maneira porque foram acumuladas sem um propósito benevolente e ocupavam em primeiro lugar o coração daquelas pessoas. Na atualidade, muitos clientes não têm posses materiais, mas são ricos para com Deus, pois vivem uma vida santa de obediência, amor ao Senhor e ao próximo. São pobres, mas possuem um grande tesouro no coração. Diante desse último parágrafo, é imperioso deixar claro aqui, jovem, que também há ricos que são homens de Deus, temente a Deus. A Bíblia traz essas 4 categorias no que diz respeito a essa área. Há muitos que são ricos espiritualmente e também ricos materialmente. Nós temos Abraão, nós temos Jacó, nós temos o próprio Isaac, nós temos Jó, que eram homens ricos, mas também eram homens e pessoas piedosas. A segunda classe que a Escritura nos traz é aqueles que são pobres espiritualmente e ricos materialmente. Já citamos, no caso aqui como exemplo, o próprio jovem rico. Ele era rico materialmente, porém espiritualmente ele se encontrava pobre. O terceiro é aqueles que são pobres materialmente e são ricos para com Deus, que foi aqui o que faz essa classe, é o que fazem parte ao final desse último parágrafo aqui. E por último, aqueles que são pobres espiritualmente, mas também são pobres materialmente, né? Então, essas 4 categorias é que a Bíblia nos revela. Então é bom deixar isso claro, que também há pessoas ricas, pessoas até mesmo que ainda não sei, mas ganhem bem, têm uma vida próspera, né? São pessoas temente a Deus, né? E são humildes, né? No seu exercício e no seu testemunho cristão. Terceiro subponto, testemunho contra si mesmo. Tiago enfatiza que a ferrugem dos bens acumulados será um testemunho contra os ricos egoístas. Consumirá sua carne como fogo. A condenação não é pela posse de riquezas em si, mas pelo uso egoísta e opressor desses recursos. O amor à riqueza produz infelicidade. No dia do Senhor, do seu juízo, a riqueza não poderão livrar ninguém da ira de Deus. Temos ali o Salmo 49, né, que nos fala dessa questão e dessa impossibilidade. Quando o salmista, no Salmo 49, né, ele diz assim, ó: os que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão da sua riqueza. Por que temeria eu nos dias da adversidade, ao secar-me a iniquidade dos meus perseguidores? Dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão de sua riqueza? Nenhum deles, diz aqui, ó, de modo algum pode remir a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus.
pois a redenção da sua vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo ponto, a responsabilidade social dos ricos com os pobres. Tiago expõe as ações injustas de um grupo de ricos contra pessoas indefesas, provavelmente lavradores pobres. No tempo em que a carta foi escrita, as pessoas pobres não tinham, ou melhor dizendo, pobres que não podiam pagar sua dívida, eram lançadas na prisão ou forçadas a vender suas posses. Às vezes, eram também obrigadas a entregar os filhos ou parentes como escravo para o pagamento de dívida. Sem recurso para a realização do pagamento de dívida, os pobres chegavam a morrer de fome. Era uma situação muito cruel. Assim, o texto deixa claro que os atos de injustiça não serão esquecidos, da mesma forma que o clamor do povo hebreu no Egito chegou aos ouvidos do Senhor. O clamor dos pobres continuará a chegar aos ouvidos do justo. Segundo subponto, a responsabilidade com a simplicidade. Em vez de buscar uma vida simples, moderada, o versículo 5 descreve uma vida de luxo e futilidade do rico. Estes viviam de modo a não considerar as necessidades dos outros. Eram egoístas, se preocupavam apenas com a exibição dos bens. Viviam de forma nababesca, negociando, negligenciando o sofrimento alheio. Não podemos utilizar os bens materiais que recebemos do Senhor de forma tola e egoísta, buscando somente os prazeres do mundo. Aqui está claro, né? Então vamos para o 3. Responsabilidade do subponto 3 é a responsabilidade com os indefesos, pobres, com a sociedade, né? Com os pobres, com a simplicidade e agora com a responsabilidade com os indefesos. Segundo a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, acumular dinheiro às escondidas, explorar empregados, viver regaladamente, sem atitudes que não escaparão dos olhos de Deus, essas pessoas a quem Tiago se refere, os pobres eram pessoas inferiores, o que hoje chamamos de pessoas em condição de vulnerabilidade social. Deus é justo e nos ensina em sua palavra cuidado que devemos ter com nossos pobres, órfãos e viúvos. Tanto é que Deus ele exercitava, né, essa questão no coração, até mesmo dos judeus, na questão dos dízimos que eles teriam que guardar, né, para quando batesse na sua porta um levita, um órfão, uma viúva, eles podiam ali estar socorrendo. Os ricos a quem Tiago se refere levavam os pobres aos tribunais devido à dívida. E ao que tudo indica, deixavam de lhe pagar o salário, privando do sustento. Eles indiretamente estavam levando pessoas à morte e à escuridão. Terceiro ponto, a necessidade de misericórdia e bondade. O uso sábio do recurso. Tiago ensina que o recurso deve ser usado com sabedoria para o bem comum, para a glória de Deus. Ele adverte contra o acúmulo de riqueza, sem propósito e incentiva o bem-estar dos membros da igreja. Precisamos aprender a usar o nosso recurso positivamente, servindo a igreja do Senhor, dando um bom testemunho aos que estão de fora. Jesus ensinou que está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Este princípio sugere que a nossa prioridade de paixões são refletidas na maneira como usamos nossos bens. Investir em ações que promovam a justiça e a misericórdia não só beneficia os necessitados, mas também alinha nossos corações com os valores do reino de Deus. A sabedoria na gestão dos recursos ímpios, na gestão dos recursos implica discernimento para identificar oportunidades onde nossa contribuição pode causar maior impacto, promovendo equidade e sustentando aqueles em necessidade.
Segundo subponto, ajudando os necessitados. A autêntica fé cristã também se manifesta na ajuda ao necessitado. Verdadeira religião deve ser demonstrada em ações que expressem a bondade de Deus. A ajuda aos necessitados é uma expressão concreta do amor cristão e um reflexo da compaixão divina. Quando direcionamos nossos recursos para aliviar o sofrimento dos menos favorecidos, estamos cumprindo o mandamento bíblico, demonstrando uma fé viva e ativa. E é justamente disso que Tiago ele trata, né? Da teopraxia. Os recursos podem ser usados de diferente maneira, como, por exemplo, doar alimentos, oferecer abrigo, suporte financeiro, envolver-se em iniciativas que busquem erradicar a pobreza e a injustiça. Além de suporte material, ajuda a necessitados também envolve a provisão de apoio emocional e espiritual. A prática da misericórdia exige uma disposição contínua para ouvir, compreender e agir em benefício daqueles que estão em situações de vulnerabilidade, como vemos na parábola do bom samaritano, ensinada pelo Senhor Jesus. Promovendo a justiça social, a generosidade e a misericórdia são ferramentas para promover o caráter de Deus e cumprir o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Você tem usado seus dons, talentos, bem como seus recursos financeiros para servir a Deus, refletindo seu caráter de justiça? Seja inteligente e use sua vida e recursos para acumular. Concluindo, o texto bíblico estudado nos oferece uma visão clara e contundente sobre o uso responsável da riqueza. Deus não condena a posse de bens materiais, mas adverte severamente contra o uso egoísta desses recursos. Somos chamados a viver com autenticidade, usando nossas riquezas com sabedoria, ajudando os necessitados. A verdadeira riqueza aos olhos de Deus é medida não pela quantidade de bens acumulados, mas pelo impacto positivo que fazemos na vida dos outros por meio da misericórdia e da bondade. Que possamos ser fiéis administradores, está aí, dos recursos que Deus nos confia, refletindo o seu amor e justiça em todas as nossas ações. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos te agradecer pelo tempo que aqui estivemos, pelo tempo que aqui passamos, considerando, Senhor, o conteúdo de mais uma lição dominical na classe agora dos jovens, Senhor. Faz isso em nossa vida, nos ajuda, ó Pai, a sermos autênticos, independente da condição pela qual o Senhor venha, nos proporcionar e nos colocar. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.